Essas gaiolas estavam em todos os lugares em que as pessoas estavam trancadas, lutando entre si. E ao lado deles estavam caras que assistiam às lutas, gritando para eles baterem mais forte. Doc olhou para este espetáculo com medo. Uma mensagem do sistema apareceu na frente dele. Que a constelação que ama o Coliseu estava gostando de assistir Ian. Parado, por perto, disseram que em algum lugar eles já tinham visto isso. Ele observando como uma besta mata seu oponente. Disse que o cliente é rei em Minnesota. O diretor é rei. Outro cara balançou e acertou seu oponente no peito. Ele tossiu sangue e o gerente perguntou: quem é o rei neste novo mundo? O cara na gaiola estava tentando recuperar o fôlego. Doc virou-se para seu camarada e perguntou: que eles usam patrocínios de constelação. Ian respondeu que são algumas constelações que gostam desse tipo de conteúdo. Um segundo depois, Ian puxou o doce para o lutador derrotado e disse que eles lhes dão moedas. E eles dão para aqueles por quem as constelações pagam. Doc olhou para o cara desesperado, que estava tentando tirar sua comida da embalagem. E então se perguntou o que era a fazenda de moedas. Ele olhou em volta e pensei que ela também estava no romance. Mas ele não conseguia nem pensar que haveria tão cedo, mas agora é apenas o começo. Então eles provavelmente não coletaram muitas moedas ainda. Uma mensagem do sistema apareceu na frente dele. Que a maioria das constelações são chatas de assistir. As células, o gerente então se apresentou e viu o cara. E então disse que o Doc havia chegado bem a tempo. O cara levou as 3 pessoas para uma gaiola. Ian disse isso agora. Ela tá vendo algo muito interessante. A gaiola se fechou e o jovem de terno se virou com medo. Doc olhando para frente. Perguntou se estes não eram seus colegas. Ian sorrindo, respondeu que eles já foram eles. O jovem pressionou contra a gaiola. Gritou para ser salvo, o gerente disse que ele lembrou-se das palavras de seu amigo. Que os jogos modernos não tocam as cordas do coração. De repente um homem jogou algo na gaiola. Ian continuou a dizer que jogadores não querem gastar dinheiro em jogos cujas histórias são voltadas para o consumo em massa. Ele sentiu que suas palavras eram um tanto justas. Uma lâmina caiu no chão da gaiola. E uma mensagem do sistema apareceu. Que algumas constelações estavam curiosos sobre o que estava acontecendo. O jovem de terno levantou uma lâmina. Um homem do outro lado da gaiola gritou que o cara entendeu aproximadamente quem eles eram. Jovem estendeu a mão para a frente com um sorriso e perguntou o que ele sabia quem estava na frente dele agora. O jovem respondeu que este era o chefe do departamento. Chefe do grupo de linha, pode gerente Zin. E também o cara não teve tempo de dizer. Yanu interrompeu e disse que parece que ele ainda não descobriu. O jovem olhou em volta e ele perguntou onde ele pensava que estava agora. Uma mensagem do sistema apareceu. Que algumas constelações estavam
aguardando ansiosamente o início de uma colisão. A armadura mágica apareceu ao redor do jovem. E ele olhou em volta com medo. E então ele viu a mensagem do sistema, que ele poderia se vingar. O gerente gritou porque ele estava atrasando. Ele cruzou as mãos e olhou para a gaiola. No rosto do homem, assustado. Perguntou e aí que ele tinha esquecido o que T-Fly tinha feito. Os chefes foram para os cantos da gaiola com medo. E continuou a dizer que ele tinha roubado sua apresentação. E recebeu um bônus por isso. E geralmente o tratava como seu próprio servo. O jovem olhou para eles e então uma mensagem do sistema apareceu. Que algumas constelações compartilhar as emoções de um jovem funcionário. O cara franzindo as sobrancelhas. Olhou para a lâmina, cerrou os dentes. E então, uma mensagem do sistema apareceu na frente dele. Que as constelações que amam a vingança estão ansiosos para ver vingança. Algumas constelações estão esperando com interesse para ver como tudo vai acabar. O cara se levantou, agarrando a lâmina. O gerente, dobrando as mãos, disse que agora ele entende o que fazer. Uma mensagem do sistema apareceu. Que algumas constelações estavam esperando o início da batalha para patrocinar o lutador. Algumas constelações estavam ansiosas para o início. Doc franziu a testa para seu ex-camarada. E então se perguntou, ele não podia poderia manipular as pessoas tão facilmente. De repente, o protagonista se virou e viu um cara gritando que uma nova carga havia chegado. E eles precisavam ser pegos. Ele olhou para o lado com medo. Ele viu uma garota em roupas pretas sendo jogada em uma gaiola. Olhando para este Doc, se perguntou o que era. Olhando mais de perto, ele percebeu que era Suga. Um escritor plagiador. Alguém de fora, olhando para ela. Emparelhado para a batalha. Eles ganhariam muitas moedas dela. Os caras bateram nas gaiolas e gritou para seus lutadores matarem os outros. Doc olhou em volta e viu caras sorridentes perguntando: quem foi o próximo? Ele franziu a testa e pensou que se ele saísse tão jovem aqui, ela definitivamente morreria. Mas se ele a deixasse viva, ela criaria muitos problemas para ele. Ele olhou para a gaiola em que Swan estava. E então se perguntou se ela sabia mais do que qualquer outra pessoa sobre este mundo depois dele. Claro. Os cenários mudou muito e a maioria das informações se tornou inútil. Mas ainda de repente ele olhou para frente com medo. Seus olhos bem abertos, olhando em volta. Ele se perguntou o que ele estava pensando. Aquele que representa um perigo deve morrer. E aquele que se beneficiará pode viver. Isso é um absurdo completo. De repente, Ian apareceu. Atrás dele, ele estendeu o dedo e sorrindo. Disse que se ele lhe prometesse algo, ele daria a ele esse bebê, o protagonista olhando para Swan na gaiola. Perguntou do que ele estava falando. O gerente respondeu que você já está no grupo. Deixe-o trazer seus companheiros aqui. Eles estão apenas planejando recrutar novas pessoas. Ian estreitando os olhos.
olhou para o cinto de seu camarada, onde havia 2 espadas. Depois, ele disse que viu que tinha alguns itens bons. Doc, calmamente olhando para frente, respondeu que se ele quisesse, ele poderia apresentá-los. Ian sorriu. E Doc apontou para a gaiola e disse que, em troca apontando para a gaiola, ele acrescentou que eles deveriam parar tudo isso. Na gaiola, havia um jovem funcionário com uma lâmina na mão, que olhou para frente com um olhar louco. Na frente dele estavam os chefes que tentaram impedi-lo. Em outra gaiola, um cara aplaudiu quando um jovem foi atingido com todas as suas forças. O gerente estendeu as mãos e, sorrindo, perguntou o que seu amigo estava falando agora. Doc respondeu que essas pessoas os deixaram. Deixe-o sair. Jovem olhou para frente sorrindo, intrigado, e então perguntou o que. Ele arranhou a nuca e, colocando a mão no cinto, respondeu que por que Doc estava fazendo isso com ele. Eles se conheciam há vários dias. Não era sério. O protagonista arregalou os olhos. Ann olhou para frente com surpresa. E o gerente respondeu que Doc sempre preferiu ficar sozinho e ler suas histórias. Ele se lembrou de como seu ex-camarada e Sam estavam indo para algum lugar. Ele disse que Doc sempre andou mais escuro que uma nuvem. Nunca comecei uma conversa primeiro. E nunca fez amigos no trabalho. Exceto por aquela garota gentil, Sam. O protagonista calmamente olhou para seu camarada risonho, que cobriu o rosto com a mão, e respondeu que o que é tudo isso por enquanto. O gerente sorriu loucamente e respondeu que em seu coração ele estava gostando da situação. Ele não era Ian, olhando para o Doc calmamente parado na frente dele. Continuou a dizer que eles são iguais com ele. Eles estão com uma equipe de testadores. Ele se lembra de como eles eram chamados em outros departamentos. Uma equipe de cobaias, mão de obra barata, capaz de apenas vez após vez executar as mesmas ações. O gerente se virou com um sorriso e disse ao amigo para olhar. Todas essas pessoas arrogantes agora estão trancadas em gaiolas. Olhando como o jovem trabalhador apontou uma lâmina para seu chefe. Jovem disse que as pessoas que os ignoraram uma vez, ele pelo menos sabe quantas moedas eles ganham com eles. Doc respondeu que não sabe. Ian sorriu amplamente e estendeu as mãos. Respondeu que 5.000. Ele imagina até 5.000 moedas por dia. Isso é um monte de moedas, e nenhum script é necessário. O protagonista olhou para frente com medo. E os jovens continuaram a dizer que era como se eles estivessem ganhando na loteria todos os dias. Doc, fechando os olhos, abaixou a cabeça em insatisfação. De repente alguém disse que ele não podia. Ian e o protagonista se voltaram para a gaiola. Um segundo depois a adaga caiu no chão e tocou. O jovem trabalhador se virou com lágrimas nos olhos. A armadura de seus ombros começou a desaparecer. E ele disse que simplesmente não poderia fazer isso. Ian olhou na frente dele com desagrado.
veia se destacando em seu rosto. Ele levantou a mão e depois olhou para a gaiola. Disse que isso foi um fracasso. Ele só arruinou o prazer de todos. Então uma mensagem do sistema apareceu, que algumas das constelações ficaram desapontados com o resultado. Doc colocou a mão no ombro do amigo e disse que, se eles querem ganhar moedas, Ian se virou intrigado. E o protagonista respondeu que havia uma maneira muito melhor. O gerente riu e levantou a mão. E perguntou se houvesse uma maneira de tornar o show ainda mais interessante. Doc respondeu que ele poderia fazer algo que deixaria as constelações animadas. Você perguntou o que era ainda mais emocionante do que isso. Então ele olhou para a gaiola, onde o trabalhador assustado, em lágrimas, e o chefe estavam. Ele disse que se ele compartilhasse com eles, Doc tirou sua espada de sua bainha. Um raio apareceu ao redor dele. Ele olhou na frente dele com raiva. Então, disse as constelações que gostariam mais. Uma mensagem do sistema apareceu na frente dele. Que o efeito único do item Fé Inquebrável foi ativada. Ele balançou sua espada na frente dele com todas as suas forças, cortando as células. Ian virou-se para o lado com medo. O trabalhador, com lágrimas nos olhos, segurou a cabeça e agachou-se. Então ele, junto com seus superiores, levantou a cabeça em perplexidade e vi que as barras da gaiola estavam caindo. Doc calmamente olhou para seu camarada e disse que eles gostariam de algo assim. Seu olhar era imperturbável. O gerente olhou para frente com medo. O outro cara gritou: "O que estava fazendo? Por que exatamente as gaiolas?" Um segundo depois, os olhos do Doc ficaram brancos, e ele correu para frente como um raio. As pessoas nas gaiolas olharam com esperança. Como Doc cortou as gaiolas ao meio. Ele então abriu a gaiola onde Suon estava. As pessoas atrás da gaiola estavam gritando o que ele estava fazendo, e ele precisava ser capturado. O protagonista sorriu amplamente, e então, balançando sua espada, disse que, pelo jeito que eles gostam disso também. Em apenas um segundo ele cortou o corpo e as pernas dos caras que estavam assistindo esse espetáculo. Seu olhar era sangue inabalável espirrado na frente dele. Ele parou de olhar para os caras que murcharam. Gritou de dor depois de um segundo. O gerente assistindo isso com sobrancelhas franzidas. Gritou o que estava fazendo. Doc sorriu. Mensagens do sistema apareceram na frente dele. Ele disse que, graças a ele sorrindo, ele deu um passo à frente e acrescentou que as constelações viram algo que realmente gostaram. As mensagens do sistema diziam que muitas constelações estavam gratos. Ele foi transposto para a quantidade de 8.000 moedas. Ian estava tremendo de raiva. Ele cerrou os dentes e parecia insatisfeito na frente dele. E então Doc calmamente disse que, por que criar algum tipo de fazenda? Porque é tão fácil ganhar moedas. Um segundo depois, os bandidos correram para atracar com armas. Somos transportados para Sulon. Doc lentamente começa a levantá-la.
E então ela abre os olhos. Olhando na frente dela, com a satisfação, ela pergunta: o que ele fez aqui? O protagonista olhando para ela com surpresa. Perguntou que ela tinha acordado. Suyan respondeu que estava fingindo, para que ela pudesse acabar com todos de uma vez. Doc, olhando em volta, respondeu que então ele não iria perturbá-la. Ela revirou os olhos depois de um segundo e, pegando seu kimono, disse a ele para esperar. Eu olhei para ela e ela respondeu que sua mana e vida eram quase zero. Os bandidos olharam desagradavelmente para Doc. Suyan sei que, se ela salvar, então todas as constelações de seu clã se espalharão. Ele mesmo não acredita, porque ele sabe que eles odeiam clichês idiotas. O protagonista respondeu que tem quem goste, se deve salvá-la ou não. Ele não entende. Uma mensagem do sistema apareceu na frente dele, que a constelação que adora Arens está esfregando ansiosamente as mãos. Su Juan, carrancudo, olhou para o Doc e disse que entende que este é o clichê mais banal. O personagem principal salva uma beleza em apuros. Não foi ele quem disse que um clichê é ruim. Um segundo depois, o protagonista acertou os bandidos no estômago com todas as suas forças e disse que havia 2 erros em suas palavras. Ele pensou que eles pediram ajuda. Um segundo depois, ele avançou e disse que primeiro ele não era o personagem principal. Os bandidos atrás estavam gritando que precisavam capturá-lo. Uma mensagem do sistema apareceu, que ele salvou a vida de um representante de sua espécie e ele recebeu um ponto karma. Logo olhou para frente intrigado. E Doc pensou que os pontos de karma necessários para usar os privilégios do rei aumentar quando o sistema decide que ele salvou alguém. Em outras palavras, a probabilidade de que, sem sua ajuda, Suyan teria morrido é muito alto. Doc olhando calmamente na frente dele. Acrescentou que ela definitivamente não era uma beleza. Ouvindo isso, Suan olhou na frente dela com raiva. Veias saltando em seu rosto. O protagonista estendeu os braços. Su Yan se debatendo. Gritou para ser solta e então ela caiu no chão. Ela olhando na frente dela com desagrado. Gritou que ele seriamente apenas a jogou no chão. Doc, colocando as mãos no cinto, respondeu que eles deveriam lutar juntos, porque ela gosta desses clichês. O protagonista então se virou e disse que agora era a situação certa. Ele viu um pequeno destacamento de bandidos na frente dele. O gerente parecendo insatisfeito na frente dele. Cerrou os dentes e Suyan disse que não importa o quanto ela goste de clichês. Inimigos, lutando ombro a ombro por um objetivo comum. Já é demais de repente. Ela viu sua katana para o lado. Ela pegou e respondeu, ok. Então, tomando uma posição, eles olharam ameaçadoramente para seus inimigos. E logo disse que eles terminariam rapidamente aqui. E dispersar Doc, tirando sua espada.
Acrescentou que, se ela quiser dizer algo legal, então ela deveria se esforçar mais. Uma mensagem do sistema apareceu: que um cenário de sobrevivência adicional estava em andamento. O limite de tempo era de 10 dias. Eles precisavam sobreviver na cidade. O estômago do cara foi perfurado por uma lâmina. Várias espadas se projetavam de seu corpo. O cara começou a tossir sangue. Doc e Suan perfuraram seu corpo. O rosto do Doc estava calmo, sueu, franziu a testa. Eles puxaram suas espadas do corpo do guerreiro. O céu, acima do edifício, estava envolto em nuvens negras. Doc olhou para o sinal, que dizia que um total de 18.400 moedas tinha sido recebido. Suyang perguntou se era muito. Doc olhou para ela com calma e mentalmente. Notou que ele não queria compartilhar com ela. Mas, sem ela, ele pode não ter sido capaz de obter tanto. Doc de repente se virou para o cara, que o chamou de psicopata com um sorriso. Sentado no chão, o cara disse que esperava algo assim do Doc. Seu rosto foi espancado. Doc ficou surpreso com o que viu. O cara notou que era necessário entender isso. Imediatamente após os primeiros rumores, tão jovem correu para ele. Ela cortou a cabeça do cara. Ela viu a cabeça do cara cair e falou sobre o que essa aberração estava falando. De pé sobre o cadáver. Percebeu que ele era muito falador para ser um extra. Ela se virou para Doc So, parecia furiosa, e perguntou-lhe qual era sua expressão. E se ele estava triste por causa de sua morte? O Doc respondeu que não era esse o caso. O rosto do Doc estava pasmo. Processar desordenou que ele tornasse seu rosto mais simples, notando que ele parecia triste. Doc lembrou de tomar café com esse cara. Em seus pensamentos, ele perguntou se ele parecia triste. Sui apontou sua lâmina para a cabeça do cara morto. Ela perguntou por que o Doc permitiu que ele dissesse esse absurdo. Observando que ele se levantou e ouviu, o enfurecido Suyang disse que as constelações não gostam de tal tédio. E eles precisam de emoções vivas. Retribuição. Por exemplo, Doc notou em seus pensamentos que ele entendeu o que ela quis dizer, sorrindo. Ele se perguntou por que ela de repente começou a se preocupar com ele. Ele afirmou que aparentemente processar não é bom nisso. E para obter mais moedas, você precisa los terminar e depois matá-los. Eles começaram a examinar os cadáveres. Doc observou que sem diálogo chato, não haveria retribuição épica. Tão jovem gritou que isso não era verdade. E as constelações gostaram mais quando eles mataram imediatamente. Ela perguntou como ele saberia se não fosse um cavaleiro. O Doc ficou surpreso com esta pergunta. Ele começou a examinar o cadáver do homem de terno. E respondeu que sabia disso porque era um leitor. Informações sobre o terno do velho cavaleiro. Apareceu na frente dele, esta é a armadura de nível B. Um bem preservado terno marrom de um velho cavaleiro que viu muito. Mas ainda está limpo. Doc começou a colocar este terno. Endireitando a gravata, ele notou em seus pensamentos que
Mesmo que a proteção não fosse particularmente alta, era claramente melhor do que as prateleiras de um monge. Várias mensagens apareceram na frente dele, dizendo que ele salvou a vida de seu povo. Seus pontos de karma foram aumentados em 11, e seu total de pontos de karma foi de 25 em 100. Doc ficou surpreso com isso. Ele ficou na frente de uma multidão de feridos. Pessoas estavam discutindo acaloradamente Doc. Ele estendeu a palma da mão, segurando a mão na frente dele. Ele declarou que não iria mais salvá-los. E eles devem se defender sozinhos. As pessoas ficaram pasmas com esta declaração. Doc calmamente pensou que isso poderia soar a sangue frio. Mas ele não podia se importar com suas vidas. Observando as pessoas assustadas, ele disse que eles não haviam coletado todos os itens. E se eles sobreviveram, eles deveriam ir para Chernobyl. E talvez os moradores de lá os ajudassem. Algumas pessoas começaram a examinar os cadáveres, falando sobre objetos. Doc ficou surpreso com o que estava acontecendo. O homem tentou tirar o livro do cara. Estranhos lutaram entre si. Uma batalha começou entre pessoas. Fala assistiu o que estava acontecendo, olhando cuidadosamente para a carnificina humana. Doc se perguntou se essa era a cena para Colby. Queria mostrar a ele que ele enfatizou em seus pensamentos que este é um mundo sem rei. Seu olhar caiu sobre o cadáver mutilado de um homem. Doc observou que este é um mundo cheio de anarquia. Além do controle de qualquer um, havia muitos cadáveres deitados na estrada. Ele pensava que a lei e a moralidade com o qual eles viviam o tempo todo desapareceu imediatamente, mostrando que não havia fé na humanidade. Soyun perguntou às pessoas se elas queriam morrer. Todas as pessoas prestaram atenção nela, cruzando os braços. Ela perguntou se eles eram estúpidos. Carrancuda Soyun notou que se eles querem sobreviver, então eles deveriam ligar seus cérebros. Pelo menos às vezes, ela sugeriu que essas pessoas se encontrariam novamente. E por que não parar de fazer inimigos para si mesmos? Adicionando que seria melhor para eles se unirem. Aproximando-se, Doc. Ela perguntou se eles já tinham necessidades básicas suficientes. Se eles pensassem que uma bugiganga extra os ajudaria. Apontando o dedo para Doc. Ela perguntou se eles estavam pensando em se tornar mais fortes. E derrotando esse tolo, as pessoas olharam para Swan de perto. Ela notou com um olhar sério que se você não pode se tornar tão forte, que ninguém se atreve a tocar em você. Doc olhou para ela atentamente. Continuando seu discurso, Swan acrescentou que você precisa encontrar aliados em quem possa confiar. E esta é uma verdade escrita. Pessoas pararam de lutar, apontando o dedo para frente. Ela perguntou se eles entenderam isso. Swan começou a fugir rapidamente. Doc a observou. Ele cuidou dela. Ele ficou parado e a seguiu com seu olhar. Doc começou a alcançá-la. Swan perguntou por que ele a estava seguindo. Ela se virou e olhou para ele. Doc perguntou se suas falas cotidianas foram plagiadas.
Doc lembrou como personagem principal. Disse a uma multidão de pessoas uma linha que se você não pode se tornar tão forte que ninguém se atreve a tocar em você. Então encontre aliados em quem possa confiar. Doc notou em seus pensamentos que esta linha destinado a pessoas indefesas. Foi dito em Teaspa em junho. Continuando a fugir, Swing gritou que isso não era plágio. E essas eram palavras de seu romance. Doc perguntou por que ela estava fugindo. Então ele notou em sua mente que ela não admitiria, até o final, que ela havia plagiado tudo. Colocando a mão na parte de trás da cabeça dela, Doc declarou que resgate. Ele agarrou Suon e notou que ela teve que pagar pela salvação. E se ela tivesse um banco de energia, ela deveria devolvê-lo virando-se. Suon olhou para Doc com uma expressão de raiva. O céu escuro envolveu a cidade. Olhando para o telefone dela, Suyan disse que não tinha bancos de energia e tinha perdido todos eles em Gwangma. Em frente, Doc ordenou que o romance fosse devolvido. Neste caso, Seung afirmou que ela não daria, e se ele quisesse o conteúdo, ele teve que pagar por isso. Ele pegou o telefone dela e perguntou como pagá-lo. Se todas as plataformas estivessem offline, Telefone Doc assumiu que seus arquivos eram iguais aos dele. Ele... E se os dois fossem invisíveis para estranhos? Olhando para o telefone dela, ele ficou surpreso. Na tela do telefone, foi escrito sobre o regressor infinito do SS. SS. Classe Doc enfatizou mentalmente que, felizmente, tudo era visível. Ele leu. Sejun silenciosamente abriu sua janela de status para experimentar sua recém-descoberta habilidade de olho sábio. John olhou para suas informações e disse que, finalmente, recebeu o olho do sábio. E desta vez, a sorte estava do seu lado. Desde o início, junho. Olhou para a janela de status com um sorriso no rosto. Doc olhou para o telefone silenciosamente, segurando a cabeça de Suyang. Ele afirmou que ela realmente não tinha consciência. Olhando para ela, ele disse que ela copiou a janela de status do TSP, palavra por palavra. Ele perguntou se Swan poderia ter mudado, pelo menos um pouco, desde que ela se autodenomina escritora. Ela notou que, em Tiespa, havia uma constelação patrocinada. E ela tinha um empreiteiro estrela, carrancudo. Susan gritou que não parecia nada com isso. Doc notou que o nome do personagem principal era demais. Ele começou a olhar para a cidade destruída. Doc apontou que John Yan parece que é um erro de digitação. E se o autor de TSB viu, ele choraria. Ele continuou a estudar o telefone dela. Seung perguntou qual era o seu negócio. E por que ele chegou ao fundo disso? Doc perguntou qual capítulo ela havia lido até. Swan respondeu que tinha lido o capítulo 92. Surpreso, Swan se perguntou por que ela estava respondendo suas perguntas. Doc a afastou e notou em seus pensamentos que, como ele pensava, ela foi quem leu o capítulo 99. Ele se perguntou,
O que o autor de TSB Diria. se ele descobrisse que aquele que está em segundo lugar, em termos de capítulos lidos, plagiou a novela? Olhando para Suon, o Carvalho perguntou: